E no vídeo de hoje nós vamos fazer uma review completa sobre um dos fones mais comentados, muito pela sua qualidade sonora e pelo custo-benefício, o fone gamer da Lenovo GM2 Pro. Então não perde esse vídeo e fica com a gente após a vinheta. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Aqui quem fala é a Zalba da Growth e nesse vídeo nós vamos fazer uma review completa dele, do fone gamer da Lenovo, o GM2 Pro. Então sem mais enrolação, vamos começar aqui o nosso review. Primeiro a gente pode ver a caixa, ela é bem padrão mesmo da Lenovo. Normalmente a Lenovo ela faz essa caixa quase toda preta e o fundo dela normalmente ele é vermelho, ó. Acredito que para dar um destaque maior. É uma caixa bem simples, pessoal. Lenovo faz muito isso por questões de custo-benefício, né, do produto. Mas o que importa realmente não é bem a caixinha, né? O que importa é o conteúdo. Então vamos abrir a caixinha e ver o que a gente tem aqui dentro. Bom, abrindo aqui a caixinha, como eu falei, é uma caixinha bem simples mesmo. Aqui, deixa eu ver o que vem aqui. A gente tem o manual de instruções. Ele vem normalmente em chinês e em inglês, tá, pessoal? E aqui a gente tem também o certificado de garantia que acompanha o fone. Como vocês podem ver, ó, ele vem aqui nesse plástico. É um plástico um tanto quanto frágil, mas vamos conferir todos os acessórios e principalmente o mais importante, que é o nosso fone. Então aqui a gente tem um cabo de carregamento da case. Deixa eu aproximar aqui da câmera para vocês conseguirem enxergar. É um cabo já com a entrada do tipo C. Isso é um ponto positivo, né, galera? Que já é uma das entradas mais modernas que a gente tem. As borrachinhas, que não poderiam faltar. Normalmente vem as borrachinhas pequenas e as grandes separadas. A borrachinha média normalmente vem dentro do fone. Então estão aqui as borrachinhas extras. E o mais importante, que é a nossa case, o nosso fone. Então aqui já tem um cuidado maior. A gente pode ver aqui a embalagem. E esse aqui é o famoso fone gamer. Olha aqui, pessoal, o detalhe dessa case, ó. Como dá pra ver, ele tem um material fosco, que tem um toque bem acetinado, aveludado, assim, é um toque bem gostoso. E é bem elegante, tá, pessoal? Bem bonita mesmo a case. Aqui na parte da frente, a gente pode ver que tá escrito Ting Plus. E aqui na parte de trás, vocês podem ver o logo da Lenovo. Aqui também a gente consegue ver a entrada de carregamento da case, né? Entrada do tipo C. E é um design bem bacana, tá, pessoal? Um design que lembra um carro, mas também lembra um Transformer. É bem bacana, bem moderno, bem elegante, bem nessa pegada de fone gamer mesmo, bem moderno. Muito legal. Vamos dar uma olhada então no fone em si. Aqui tá o modelo do fone. Ele é um fone intra-auricular, que é aquele fone que vai dentro do nosso ouvido. Ele não consta com cancelamento ativo de ruído, né? Ele consta só com cancelamento passivo de ruído, que é aquele quando o meio físico do fone, né, a estrutura dele, ela acaba vedando aqui a entrada do nosso ouvido e acaba abafando um pouco os sons externos. Até por isso que ele tem esse formato aqui, pessoal. Aqui eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas tem a entrada para o microfone. E também aqui na haste dele é onde a gente vai executar todos os comandos touchscreen. Vou dar uma experimentada aqui para vocês verem como é que fica na minha orelha.
Olha que legal. Ele abafa bem o som, tá, pessoal? Isso é uma coisa que eu notei desde a primeira vez com que eu peguei ele. Ele é um formato bem ergonômico, ele fica bem preso na orelha. Vocês podem ver que ele não cai, ó, ele tá bem firme aqui. Eu não sei nem se eu não tô falando um pouco alto, porque ele abafa bem o som externo. Vou tirar aqui, para não atrapalhar o vídeo. E uma das coisas que eu pensei na hora que eu olhei o formato desse fone é se ele não ia ficar um pouco grande na minha orelha. Normalmente eu evito até utilizar fones intra-auriculares porque a minha orelha é um pouco pequena e ela vai às vezes meio que expulsando o fone na minha orelha. Então quando eu olhei eu achei que ele tivesse um formato um pouco grande e que não ia dar certo. Me enganei. Ele é super confortável, ele entrou super bem na minha orelha, ficou bem ajustado, não cai em nenhum momento e ele é bem levinho também, então não dá para sentir, claro, você sente ali aquela vedação, mas não sente nenhum desconforto em estar utilizando esse fone, ele é bem confortável. Além disso, a gente tem esse design que é excelente, né, pessoal? Dispensa comentários, realmente ele é um fone muito bonito, ele me impressionou bastante, gostei muito dessa case, gostei do material do fone também, o material da borrachinha também são de ótima qualidade. É um fone muito interessante, um fone que chama realmente atenção, não é à toa que ele vende muito bem, né? Tem muita gente comprando, tem muita gente interessada nesse fone. Mas vamos falar algumas especificações a respeito do fone, da qualidade de som e da case, que vai ser bem importante aqui. Primeiro ponto importante aqui dessa case, né? A case, ela tem o pareamento automático, então depois que você fizer o pareamento com o seu dispositivo, toda vez que a gente abre a tampa da case, o fone ele já vai estar pareando automaticamente com o seu celular. Aqui, né, a gente está procurando, dá para ver que a luz fica piscando porque ele está procurando uma conexão. Eu ainda não fiz o pareamento dele com o meu celular, mas depois que você fizer o primeiro pareamento, toda vez que você abrir a case, ele vai automaticamente se conectar com o seu dispositivo. Isso normalmente é um recurso que a gente não vê em fones com esse custo-benefício, né? Normalmente a gente vê esse recurso disponível em fones mais premiums, mas a Lenovo mandou muito bem e disponibilizou isso já nesse fone aqui, o GM2 Pro. Outra coisa interessante é que o fone, ele promete nos dar 5 horas de autonomia de bateria se você utilizar o volume em até 70%. Isso também é uma autonomia bem legal, então você tem 5 horas ou de chamadas ou de músicas contínuas que você vai estar podendo utilizar o seu fone de ouvido sem precisar estar carregando ele, com um volume de até 70%. Além disso, a case ela vai te dar uma recarga do fone de ouvido de 4 a 5 vezes a carga total do fone. Então você tem 5 horas de bateria e mais 4 a 5 vezes de autonomia de bateria junto com a case. Então você vai utilizar o seu fone 5 horas, acabou, vai colocar aqui na case, ele vai estar carregado até 60 minutos, vai estar a carga total de 60 a 1 hora e meia. De 1 hora a 1 hora e meia, ele vai fazer o carregamento total do seu fone de ouvido e você vai continuar utilizando ele por mais 5 horas e assim sucessivamente. Então é um tempo bem legal, você pode utilizar esse fone de ouvido sem o carregamento, com a case mais ainda, então é uma autonomia muito bacana de bateria. Além disso, vamos falar um pouco sobre a qualidade sonora desse fone. Então ele é um fone de ouvido muito equilibrado, isso foi uma coisa que me impressionou bastante, ele tem graves muito presentes, ele é um fone de ouvido para quem gosta de escutar música alta, então o volume dele é bem alto. Isso é uma coisa que ajuda também a utilizar o cancelamento de ruído passivo dele, então ajuda a abafar bastante o som do ambiente. Dificilmente você vai estar utilizando ele acima de 70%, pessoal, porque ele é bem alto mesmo. Mas ele não é aquele volume alto que acaba se tornando um pouco estridente, perdendo a qualidade da reprodução de som, né? A qualidade sonora por causa do volume.
Ele consegue ter um volume muito bom e consegue se manter equilibrado. Isso me impressionou bastante por um fone com essa faixa de preço. Realmente é um fone que entrega bastante coisa quando a gente fala sobre qualidade de som. Outra coisa bacana é que ele consta com uma série de comandos touchscreen. Então a gente consegue pausar a música, a gente consegue mudar de faixa, retroceder a faixa, aumentar o volume, diminuir o volume, consegue acionar a nossa assistente virtual do celular e também o mais importante, que é ativar o modo gamer, que vai diminuir a latência do fone de ouvido para que você consiga utilizar ele para jogos ou até mesmo para assistir os seus streamings favoritos. Então ele já é um fone que possui uma latência bem legal, mas com o modo gamer a latência ela fica muito legal, tá, pessoal? É quase imperceptível, quase com um delay nenhum. Vocês não vão ter nenhum problema quando a gente falar em questão de jogos com o GM2 Pro. Realmente a latência dele é muito boa, é muito interessante. O que ajuda essa diminuição da latência e também a qualidade da conexão que esse fone ele possui é o fato de que ele utiliza já o Bluetooth numa versão 5.3, que é uma das versões mais atuais que a gente tem no mercado hoje atualmente. Ele também promete uma estabilidade de conexão de até 10 metros de distância. Isso vai depender muito, claro, do ambiente em que você está. Se tiver muitas paredes em volta, esses 10 metros podem sofrer alguma alteração. Mas como ele possui essa versão de Bluetooth, que é uma versão mais atual, normalmente a conexão ela é um pouco mais estável, né? Tem um pouco mais de qualidade, você consegue ficar uma distância maior do seu fone de ouvido sem perder nenhum tipo de conexão. Outra coisa bacana nesse fone de ouvido é que ele tem resistência tanto à água quanto ao suor. Eu não aconselho vocês a tomarem banho ou mergulharem com ele, mas caso você pegue alguma chuva ou vá para academia, né, ele tem essa resistência a tanto a água quanto a suor, que pode ajudar aí no tempo de chuva ou qualquer coisa que vai espingar um pouco de água nele. E vamos para as minhas considerações. Quanto ao design desse fone, eu realmente gostei bastante. Eu acho que ele tem um design bem moderno e bem elegante, e tem bem futurístico, bem gamer. Eu normalmente não gosto de fones gamers que tem muitas cores ou que tem muitos LEDs, né? Muita coisa. Mas a Lenovo eu acho que conseguiu acertar bem a mão nesse aqui. Ele é bem elegante, apesar de ter várias luzes que também tornam o design dele bem legal. Então eu gostei bastante, achei muito bonita a case do fone. Também gostei do formato do fone em si. Além de ser bem bonito, eu achei ele bem ergonômico, bem leve, também vedou bastante o som externo, né? Eu achei bem confortável o fone. A qualidade de som dele, eu achei uma qualidade bem legal, assim, ele tem um som bem equilibrado. Eu particularmente gosto de ouvir as minhas músicas num volume um pouco mais alto, então para mim ele atendeu bem as minhas expectativas, me surpreendeu até, pela qualidade que ele tem sonora. Eu achei bem interessante a qualidade também que ele apresenta quando a gente fala no quesito de som, né, pessoal? Outra coisa que eu achei legal é que tem bastante funcionalidade, assim. A case conecta sozinha, ele já vem com um Bluetooth um dos mais atualizados que a gente tem atualmente. Ele tem vários comandos touchscreen. Eu acho que o modo gamer que ele tem é um plus a mais. Claro que é um fone gamer, então a gente espera que ele seja próprio para jogos. Mas ele tem uma latência muito boa e isso me chamou bastante atenção. Então eu acho que ele é um fone bem completo, tem bastante recursos, assim. Então eu acho que o custo-benefício dele é realmente muito bacana. Tem algumas coisas que não me agradou tanto, que eu vou falar aqui para vocês. Uma coisa que me incomodou um pouco é a questão da tampa. Eu acho que ela poderia ser um pouco mais justa aqui, tivesse um encaixe que ficasse um pouco mais preso, porque quando a gente vira aqui a case, ela pode fechar. Isso me incomodou um pouco. Eu tô aqui trazendo a verdade para vocês. Então isso foi uma parte em que não me agradou muito. Outra coisa que não me agradou foi a questão
e eu acho que isso é bem comum nos fones, que é a questão do cabo. Eu acho que ele é um pouco curto, normalmente eu acabo não utilizando esses cabos que vêm junto com o fone, porque são cabos mais curtos, às vezes você quer fazer o carregamento da sua case perto de uma tomada e alguma coisa, e daí normalmente esses cabos não são tão úteis, mas um fato importante é que ele é compatível com o tipo C, então qualquer cabo tipo C que você tem em casa, você já vai conseguir fazer o carregamento com ele. Só não recomendo que vocês façam o carregamento da case com carregadores turbo, porque isso pode danificar a vida útil da case do seu fone. Um outro ponto que eu não achei tão positivo assim foi a questão do microfone, né, pessoal? O microfone dele não tem uma qualidade excelente comparado aí à qualidade sonora que ele tem. Ele é um pouco mais abafado. Então, para quem está procurando um fone de ouvido focado em videochamadas, eu acho que esse não é o fone de ouvido ideal para você. Tem outras opções no mercado que vão te atender, eu acho que muito bem. Esse aqui, eu acho que a Lenovo ela teve que economizar em algum ponto e acabou que o microfone do GM2 Pro ele não é tão bom quanto as outras coisas que ele oferece. Então, essa é um pouco da minha visão do que eu achei do GM2 Pro. Para resumir aqui, pessoal, eu acho que é um fone que super vale a pena. Não é à toa que tá todo mundo procurando, vende muito bem, tem muitos pedidos, muitos reviews atrás desse fone de ouvido. Eu acho que realmente ele é um dos melhores no mercado nessa faixa de preço em que ele está sendo vendido. Então, meu conselho é, se você está procurando um fone gamer que tem um som equilibrado, que vai te dar baixa latência e ainda vai te dar comandos touchscreen com um belo design, é um fone excelente, tá, pessoal? Eu recomendo bastante esse fone de ouvido. Então era isso, né, pessoal? Essa foi a minha review, as impressões que eu tive sobre esse fone aqui, esse fone gamer da Lenovo GM2 Pro. E caso você tenha alguma dúvida, escreve aqui nos comentários que a gente responde. Caso você tenha alguma outra experiência, alguma característica do fone que você descobriu que não está presente nesse vídeo, também deixa aqui nos comentários. Qualquer comentário aqui a gente vai estar acompanhando, a gente responde para vocês. Não esquece de dar o seu like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal, a gente vai estar sempre trazendo novidades aqui sobre o mundo dos eletrônicos. Obrigada por ter ficado até aqui e até a próxima!